I'm going to tell you a story in a little bit Eu vou te contar uma história daqui a pouco about my brother-in-law who actually got me into the pornography business. sobre o meu cunhado que me colocou dentro da indústria de pornografia. And so I entered this life in Los Angeles Então eu comecei essa vida em Los Angeles with one thing on my mind: com uma coisa na minha mente: pleasure, prazer, make money, fazer dinheiro, get chicks, pegar mulheres, drive fancy cars, andar carros luxuosos, live in big houses. morar em mansões. And I began to look at her. E eu comecei a olhar para minha filha. And when I went to the sets, E quando eu ia para os sets de I filmagem, began to see them mas eu comecei a ver elas as somebody else's daughter. como a filha de outra pessoa. I began to realize E eu comecei a perceber that, like my daughter, que assim como a minha filha, as her father held her in her arms, o pai dela segurou ela nos braços and he had dreams for her that she would grow up one day and do wonderful things. e tinha sonhos para ela e que imaginava coisas grandes para a vida dela. The same dreams I had for my daughter. Os mesmos sonhos que eu tinha para minha filha. I never stopped believing in God. Eu nunca parei de acreditar em Deus. I knew there was a God. Eu sabia que ele existia. Through the entire story I'm going to tell you, I knew there was a God, E durante a história inteira, eu sabia que existia um Deus, but I didn't know him. mas eu não conhecia a Deus. I didn't know who he truly was. Eu não sabia quem realmente ele era. Hoje teremos a oportunidade de conversar com alguém que viveu de perto uma realidade sombria, mas que encontrou redenção e propósito em Deus. John é um ex-diretor da indústria pornográfica e que por muitos anos esteve envolvido em um dos mercados mais destrutivos da nossa sociedade. Sua história revela o impacto devastador que a pornografia causa nas pessoas que as produzem, nos consumidores e até mesmo nos relacionamentos. E em um mundo onde o acesso à pornografia está apenas a um clique de distância, precisamos entender os perigos que ela representa. E mais do que isso, queremos hoje aprender com a experiência e a transformação do John como vencer essa luta espiritual, emocional e mental que tem escravizado até mesmo muitos cristãos. God bless you and let's go. Thank you, Adriana. Ok. Father in heaven, we Deus love que you está nos céus, nós te amamos. and we praise you. And we thank you for the opportunity to worship you. E agradecemos a oportunidade para te adorar. I pray today, Father, that as we look over your work, Eu peço que enquanto a gente olha, ora pelo seu The ministério, seu amazing- trabalho, the amazing and powerful thing that you've done in my life, as incríveis coisas que você fez na minha vida, not because I was worthy, não porque eu era digno, not because I had any merit, não porque eu tenho algum mérito, but because you loved me. mas porque o Senhor me ama. I pray, Father, that your power Eu peço que o seu poder be recognized seja reconhecida and received e recebida by all who hear the work of your hand in my life. para que todos escutem pelo trabalho de sua mão. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus, oramos. Amen. Amém. All right, so this story starts a long time ago. Então, essa história começa há muito tempo atrás. I'm 63 years old, Eu tenho 63 anos de idade, and so it starts when I'm sort of probably 7 or 8. então começa mais ou menos quando eu tinha 7, 8 anos de idade. I grew up like maybe many of you listening Eu cresci da mesma forma como todos vocês que estão ouvindo, in a very staunch faith community. numa comunidade muito agraciada com fé. My father was a pastor. Meu pai era um pastor, My father was an evangelist. ele era um evangelista, And I grew up in a very religious home. e eu cresci num lar muito religioso. My father was a missionary to New Zealand. Meu pai era um missionário em Nova Zelândia, As you can see, New Zealand, Estados Unidos. my skin is a little brown and a little not brown Minha pele é um pouco marrom, um pouco não marrom. because my father's from the Samoan Islands. What islands? Samoan. Salamoan? Yes, Samoa. Samoa Islands. Meus Like the irmãos rock. são das ilhas de Samoa, Like The Rock.
como a pedra, It was big, burly guys. que nem o The Rock, na verdade, o Dwayne Johnson. Grande, forte. Very good. My father was 6'3", he weighed 300 pounds. Meu pai tinha 6'3", it's about 1,85 Okay. 1,85 m aproximadamente. So that was the home I grew up in. Então esse era o lar que eu cresci. The reason I say this to you E o porquê eu falo isso para vocês is that the way that I engaged my father was é out porque of o fear. jeito em que eu abordo, em como eu abordo meu pai era de um certo medo. Right. He would tell me things to do, Ele me falaria coisas a fazer and it was very clear e era muito claro that if I did not follow those things, que se eu não seguisse essas coisas, that I would be not only not accepted que não só eu não seria aceito and not loved, e não amado, but also punished. mas também seria punido. So I grew up through life Então eu cresci durante a vida understanding this entendendo dessa forma a vida, at a very subconscious level. num nível muito inconsciente. And so I began to make sure Então eu comecei a afirmar com certeza that my behavior que o meu comportamento and my actions e as minhas ações always met the level required sempre cumpria as metas necessárias so that I could be accepted para que eu pudesse ser aceito and loved e amado and not punished. e não punido. So this is in my regular life. Mas isso é na minha vida normal. My father was also a pastor. Meu pai também era um pastor. So he was also my spiritual leader. Então ele também era o meu líder espiritual. So naturally, Então, naturalmente, I assumed eu that my presumi heavenly father que o meu pai nos céus também was just like my earthly father. era que nem o meu pai terreno. So at a young age, Então, numa idade muito nova, I began to understand eu comecei a entender that my behavior, que o meu comportamento, my performance minha performance, had to be at a certain level tinha que estar num certo nível, or my father would not love me, ou meu pai não ia me amar, my heavenly father would not accept me, não ia me aceitar and I would be punished. e eu seria punido. Now, these are all subconscious thoughts in my head. E isso são todos pensamentos inconscientes na minha mente. But I also knew early on Mas eu também sabia desde cedo, that I was not the kind of fellow mas eu não era o tipo de cara who had the good behavior gene. que tinha o gene de bom comportamento. Good behavior was not natural for me. Um bom comportamento não era algo natural para mim. And so very early, Então, muito cedo, I began to hide my bad behavior eu tinha que esconder o meu mau comportamento from my father do meu pai so that I would not be punished para que eu não fosse punido, and so I could be accepted. para que eu pudesse ser aceito. And I knew my way around a lie. E eu sabia o meu caminho por aí de um jeito bom. Deception was no problem for me growing up Engano não era nenhum problema para mim enquanto eu crescia, because I lived in a world porque eu vivia em um mundo where I had to hide who I truly was onde eu tinha que esconder quem eu realmente era and bring the performance and the behavior that was desired e trazer toda a performance e o comportamento que era desejado to be loved and accepted para ser amado e aceito and not punished. e não punido. So I come all that way. I say all of that Então, eu vim todo esse caminho, eu disse tudo isso to give you a mindset of the young man that I'm going to tell you about. para você ter mais ou menos um mindset do tipo de homem que eu vou contar para você agora. I understood early on Eu entendi muito cedo that because I did not have the performance and behavior to offer, que porque eu não tinha performance e o comportamento para oferecer, that I was not going to be saved. que eu não ia ser salvo. I had many friends of mine. Eu tenho muitos amigos meus, They party with me on Friday night. eles iam para festas comigo na They sexta-feira à hung out noite, with me doing the bad deeds. faziam coisas comigo enquanto fazia coisas erradas, And then they go to church on Saturday morning iam para a igreja no sábado de manhã and pretend to be holy. e fingia ser santo. And that was not the life for me. E aquilo não era vida para mim. As dishonest as I was, E o quão desonesto que eu fui, I was honest about that. eu era honesto quanto a isso. So when I hit adulthood,
Então, quando eu atingi a adultez, my father moved back to the States. meu pai se mudou de volta para os Estados Unidos. He went to Andrews University to get his master's. Ele foi para Andrews University, a Universidade de Andrews, And then he came to Los Angeles when I turned 18. e ele voltou para Los Angeles quando eu me tornei 18 anos. And of course, an 18-year-old E claro, 18 in anos de Los idade, Angeles, em Los Angeles, I'm like, Dad, this is my place. eu falei, pai, esse é o meu lugar. So when Dad moved, Então, quando meu pai se mudou, I stayed, right? eu fiquei. So this young man with this ideology of God Então, esse jovem com essa ideologia de Deus is now unleashed into Los Angeles. é solto em Los Angeles. I had some gifts that God had given me. E eu tinha alguns dons que Deus me deu. I knew how to communicate. Eu sabia me comunicar. I was very passionate. Era muito apaixonado. I picked up things quickly. Eu pegava as coisas rápido. And so because I was not ever going to be saved, Então, pelo fato de que eu achava que eu nunca ia ser salvo, my thought process was, minha linha de pensamento era: let me get as much happiness on this earth as I can. deixa eu pegar o máximo de felicidade nesse mundo And quanto when eu God comes conseguir. back, E quando Deus voltar, he's going to have to deal with me. ele vai ter que lidar comigo. I never stopped believing in God. Eu nunca parei de acreditar em Deus. I knew there was a God. Eu sabia que ele existia. Through the entire story I'm going to tell you, I knew there was a God. E aí, durante a história inteira, eu sabia que existia um Deus. But I didn't know him. Mas eu não conhecia a Deus. I didn't know who he truly was. Eu não sabia quem realmente ele era. And so I entered this life in Los Angeles Então eu comecei essa vida em Los Angeles with one thing on my mind: com uma coisa na minha mente: pleasure. prazer, Make money, fazer dinheiro, get chicks, pegar mulheres, drive fancy cars, andar carros luxuosos, live in big houses, morar em mansões, drink the best alcohol money can buy. beber a melhor bebida alcoólica que o dinheiro pode Drugs, consumir. no problem as well, right? Drogas também não tem problema, aparentemente. And remember, I didn't have any governor on my behavior E lembre-se que eu não tinha nenhuma coisa governando o meu comportamento, because I was already lost. porque eu já estava perdido. So I had nothing to hold me back. Então eu não tinha nada para me segurar. No lie was too big to tell. Nenhuma mentira era grande o suficiente para eu contar. No facade too complicated to put up Nenhuma façanha tão complicada para poder pronunciar, because I didn't care. porque eu simplesmente não ligava. I will stop at this one juncture. E eu vou parar nessa altura. I discovered looking back on my life Eu descobri, olhando de volta para minha vida, that there was one governor on my life. que existia sim, de fato, um governador da minha vida. This is strange, but absolutely real. Isso é muito estranho, mas absolutamente verdade. The image of God inside of my heart A imagem de Deus dentro do meu coração was such era tamanha that I did not want to hurt another human being. que eu não queria machucar outro ser humano. So I would take money from large companies, no problem. Então eu pegaria dinheiro de empresas grandes, sem problema. Steal from rich people, not an issue. Roubava de gente rica, But if I felt like I was hurting somebody personally, mas ao tentar machucar alguém pessoalmente, the small guy, sabe, o cara pequeno, a real person, uma pessoa verdadeira, that was a hard stop for me. isso era um pausa para mim. I'm going to tell you a story in a little bit Eu vou te contar uma história daqui a pouco about my brother-in-law who actually got me into the pornography business. sobre o meu cunhado que me colocou dentro da indústria de pornografia. And he would always say, E ele sempre dizia: John is the perfect con man, confidence man. o João é o melhor, o John é o melhor cara de confiança. But he has one flaw. Mas ele tem uma falha. He has a conscience. Ele tem consciência. Right. So even through my nefarious years, Então, independente dos meus anos fazendo isso, that stayed with me the entire time. aquilo ficou comigo todo esse tempo. Okay. So my father offered to pay for college for me. Então, meu pai me ofereceu para pagar a faculdade para mim, I was too smart for college. mas eu era esperto demais para a Nah, faculdade. Dad. So I went out and in Los Angeles, Então, eu fui lá e em Los Angeles, and maybe a lot of big cities are like this.
E talvez muitas outras cidades grandes são assim também. There is a layer of business that is done. Existe uma camada de trabalho que pode ser feito. Like the black market. E nem, por exemplo, o mercado negro. And you don't need a job E você não precisa de um to make a lot trabalho of money para fazer muito dinheiro. if you know how to do things correctly. Se você sabe fazer as coisas da forma certa. Right? So you buy something here, you sell something here. Então você compra uma coisa aqui, você vende uma coisa ali. You're always thinking of ways to separate people and companies from their money. Você está sempre pensando em separar pessoas e empresas do seu dinheiro. For instance, Por exemplo, the 1984 was when I was rolling heavy here in Los Angeles. então 1984 é quando eu estava rodando pesado aqui em Los Angeles. And in 1984, the Olympics came to Los Angeles. E foi quando as Olimpíadas vieram para Los Angeles. So me and guys like me Então pessoas como eu e eu were scheming up ways to separate people from their money using this opportunity. estávamos tentando em pegar dinheiro das pessoas usando essa oportunidade. So we would go from house to house. Então íamos de casa em casa, We would tell them we were going to rent their house for the Olympic Games. falávamos que ia alugar a casa deles para os Jogos Olímpicos, We would take an advance fee, íamos pegar um financiamento avançado, and they would adiantado, never see us again. e eles nunca viam a gente de novo. I'm not trying to dive deep into each business. Eu não estou tentando ir a fundo em cada uma das empresas, Trying to give you an idea of the landscape as John saw it back in those days. mas eu quero que vocês tenham uma ideia de como o John via naquela época. And it wasn't just me. There's a whole layer of people that are involved in these sorts of activities. E não era só eu, existem várias pessoas que estão dentro de cada uma dessas camadas de atividade. Okay, so in this period of time, Então, nesse período de tempo, I had two flavors. eu tinha dois sabores. I was really rolling high and money was flowing and I was driving the nice car and everything was good. Eu estava rodando alto, dirigindo um carro bom e estava tudo indo bem, Or I couldn't pay my light bill. ou eu não conseguia pagar o mínimo que eu precisava. It was a pra roller viver. coaster back and forth. E era uma montanha-russa. Like a lion in the jungle. Como um leão na selva, He finds, he kills his prey, he feasts on it, he's happy. ele pega a presa, fica feliz, come, And then he's got to go find the new prey and he's hungry until he finds the new prey, e right? dele daí fica com fome e tem que achar uma nova. So just trying to give you sort of a lay of the way I was thinking at the time. Então, eu quero te dar uma noção de como eu pensava na época. Right around this time, E mais ou menos nesse tempo, 1984, 85, 1984, 85, my sister married a gentleman from Indiana. minha irmã morou um rapaz de um lugar chamado Indiana. He was a very wealthy gentleman, Era um homem muito rico, drove a Jaguar. andava de Jaguar, You could tell that he was very, very wealthy. e você sabia que ele tinha dinheiro. So, of course, the lion over here sees the prey, Então, claro, que o leão aqui viu a presa, and I stupidly put a move on him to try to separate him from some of his money. e eu estupidamente dei a move, how do I translate that? Eu dei uma iniciativa para tentar separar ele do dinheiro. And the reason I say it's stupid, E o jeito que eu falo do porquê foi estúpido, because I think I took $12,000 from him. é que eu acho que eu tirei $12 mil dele. $12,000 from a multimillionaire. $12 mil de um multimilionário. That's how smart I was, right? Isso é o quão esperto eu era. So, in the aftermath of of him realizing that I had scammed him, Então, depois que ele descobriu que eu sacaneei ele, it was thought a good idea foi uma boa ideia for me to make recompense, to pay him back, to do something to make him whole, para eu me recompensar com ele. which is not the normal con man way. You don't take and then give back, right? Porque não é o jeito que alguém que faz golpes faz. Você não devolve. But he was family, and I was feeling pressure, and so I did so. Mas ele era família, eu comecei a sentir pressão, então eu fiz. My brother-in-law was actually involved in the pornography business. E meu cunhado, ele era envolvido no mundo da pornografia. He was from Indiana, Ele era de Indiana, and he would put ads in Playboy and Hustler and Penthouse. ele ia colocar em
propagandas na Playboy e outras marcas de pornografia. And he would sell video cassettes, posters, pornography over mail order all over the world. E ele vendia por meio dos correios videocassetes de vídeos pornográficos. And he did very, 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 very well. E ele fazia isso muito, muito, muito bem. And the reason he had come out to Los Angeles E o motivo do porquê ele foi para Los Angeles was because some of the suppliers of these video cassettes and materials porque os fornecedores de alguns desses vídeos e videocassetes were threatening to cut him off because they were jealous he was making so much money. estavam ameaçando cortar ele no sentido financeiro de fornecimento porque estavam com inveja dele. So he came out here to make his own materials, make his own videos, make his own magazines, Então ele veio até Los Angeles para fazer o seu próprio material and protect his business model. e proteger o seu modelo de empresa. So he had a couple big warehouses Então ele tinha alguns armazéns where he manufactured this product. onde ele fazia esses produtos. My brother-in-law, for all of his wealth, E meu cunhado, por toda a sua riqueza, was not that charismatic. não era tão carismático. He didn't like people as much as I like people. Ele não gostava de pessoas tanto quanto eu gostava de pessoas. He didn't engage people the way I engage people. Ele não trocava ideia com as pessoas que nem eu, por And he exemplo. saw a way to utilize his brother-in-law to his benefit. E ele viu um jeito de usar o cunhado dele para o seu benefício. So when I came into the warehouse to report for the duty to pay him back, Então, quando eu fui para o armazém para um dever de devolvê-lo, o dinheiro que eu tinha pego, he said, "Come here. ele disse, vem aqui. Why don't you go work on one of my movie sets as a production assistant? Por que você não vai trabalhar em um dos meus movie sets como produtor? I'll pay you $300 a day, Te pago $300 por dia. and within a few months you'll pay me back all the money you owe me." E em alguns meses você vai ter devolvido todo o dinheiro que você me deve. Now, I'll be honest with you. E agora eu vou ser honesto com você. I have a lot of vices in my life. Eu tenho muitos vícios na minha vida. Pornography was not one of them. Pornografia nunca foi um. I was coming into a business Eu estava entrando num negócio that was sexy. que era sexy. When people heard I was involved, they thought that was so cool, Quando as pessoas sabiam que eu estava envolvido nisso, achavam legal. but I knew nothing about it. To be Mas eu não honest. sabia nada sobre. I had seen one videotape my entire life until this point. Eu tinha visto um vídeo minha vida inteira até esse ponto. So I show up on the set one day, Então eu apareço no set um dia and the director of the movie e o diretor do filme was a guy named Ron Jeremy. era um cara chamado Ron Jeremy. And I think we have a picture of him, me and him together. He became my sort of mentor. Eu acho que tem uma foto dele comigo junto com ele, que ele virou meio que um mentor meu. And so I went and bought pizza for the crew. Então eu fui lá e comprei pizza para a I did all the equipe, small little errands, fazia todas as tarefinhas pequenas and Ron and I became friends. e eu e o Ron se tornamos amigos. And we did that a couple times a week. E fazíamos isso algumas vezes na semana. And then one day my brother-in-law says, "John, E daí teve um dia que meu cunhado falou, John, how would you like a promotion? como é que você gostaria de uma promoção? How would you like to be the production manager? You can hire the girls, you can hire the crew, you can run the show, book the plane tickets." Que tal você virar o gerente de produção? Então você contrataria as pessoas, você contrataria a equipe, você And I'll pay you contrataria os aviões $1,000 a day. e eu te pago $1.000 por dia. Sounds $1,000? good to me, right? So that kept going over time, and the next thing you know, E isso acabou correndo por mais tempo e antes de eu perceber, not only was I doing my job, não só eu estava fazendo o meu trabalho, I was doing Ron Jeremy's job, mas eu estava fazendo o trabalho do Ron Jeremy também. and I was controlling the entire show, producing, directing. It was all in my E eu hands. estava controlando o show inteiro, fazendo a produção, fazendo direção. And so this went on for probably over a year. E isso durou aproximadamente um ano. And then one day my brother-in-law comes to me E um dia meu cunhado veio até mim and he says to me, "Hey, e ele falou para mim, hey, we have an opportunity nós temos uma oportunidade to make 100 movies at one time." de fazer 100 filmes uma única vez. And so we hatched this scheme Então fazemos um esquema to rent a huge location downtown Los Angeles, para alugar um lugar grande no
no centro de Los Angeles to house 4 production crews running simultaneously para fazer 4 linhas de produção simultaneamente and to film 100 movies over a period of a month. para filmar 100 filmes num período de um mês. And so we did. E fizemos. And we ended up shooting 50 movies in 2 weeks E acabamos filmando 50 filmes em 2 semanas. because we got shut down by the police department who discovered that we were there. Porque fomos barrados pela polícia porque descobriram que a gente estava lá. In fact, I think we have a video of that. There was an investigation done after the fact. Inclusive, temos um vídeo aqui que podemos mostrar aqui agora da entrevista e reportagem sobre o assunto. Mas eu tenho uma história pop que examina o lado obscuro da indústria pornô e como algumas organizações muito proeminentes podem ficar presas nessa teia. Isso mesmo, Jerry. Quando você pensa em organizações como a IWCA ou a Sociedade de Detecção do Câncer, normalmente não pensa em pornografia. Mas no verão eles permitiram que suas instalações fossem usadas na filmagem de dezenas de filmes pornográficos. Filmes produzidos sob circunstâncias muito questionáveis. Foi construído há mais de 75 anos, mas ainda é uma das estruturas mais distintas no centro de LA. Na verdade, a residência Clark, agora propriedade da IWCA, está listada como um monumento cultural da cidade. No verão passado, o prédio ganhou um tipo diferente de notoriedade. Em julho passado, a residência Clark foi transformada em um estúdio de produção pornô. 4 equipes de filmagem diferentes e um grupo de estrelas pornô trabalharam dia e noite, produzindo filmes. É mais como um holocausto, na verdade, porque ninguém foi pago. Ninguém foi pago o que se supõe que se deva pagar para trabalhar nesses shows. Hart é um membro da equipe que afirma que dezenas de funcionários e empresas envolvidas na produção ainda devem receber até $2 milhões do produtor, John Stallion. Os cheques de Stallion para eles voltaram sem fundos. Acusações criminais podem ser apresentadas dias. Processos civis também são muito prováveis. Não conseguimos entrar em contato com John Stallion. No entanto, um associado dele, Jerry Zimmerman, nos disse que Stallion era um garoto que apenas cometeu alguns erros, e ele nunca teve a intenção de enganar ninguém. And it was ugly, it was long, and it was brutal. E era feio, era longo e foi simplesmente brutal. Around this same time, E mais ou menos no mesmo tempo, because in English we have a saying, birds of a feather flock together. e assim como falamos em inglês, birds of a feather flock in the same way. Pássaros da mesma ninhagem voam juntos. Okay, very good. Dessa forma. Yeah. So there's a lot of organized crime that goes along with pornography. Existe uma linha muito tênue e anda lado a lado, crime organizado com pornografia. And I had a mentor E eu Who tinha was um mentor who was from New York, que era de Nova York, who had very close ties with a very large criminal family in New York. que tinha aliança com pessoas muito altas lá em Nova York. And at the same time in my life, E no mesmo tempo na minha vida, I am now participating tangentially in the life of an organized crime life. e eu acabei participando de forma quase direta na vida organizada de crime organizado. I was never a member of the mafia, Eu nunca fui membro da máfia, but I had a person mas tinha uma pessoa who was very high up. que era um alto padrão, muito alto. For example, Billboard magazine Por exemplo, a revista Billboard, in 1986, I believe, em 1986, eu did acredito, an article about organized crime influence in Hollywood. fez uma matéria sobre crime organizado influenciando Hollywood. And they ranked the top 50 mob bosses in the country. E eles ranquearam os 50 top líderes da máfia no My país. guy was number 18, and he had a bullet by his name. Meu cara era o número 15 e ele tinha uma bala do lado do nome dele. And the way the game would work E o jeito que o jogo was funcionava that you would do something illicit, take money from somebody, é que ele pegava dinheiro de uma forma ilícita de alguém, and if they ran for help, e se elas corressem por ajuda, you had already given your guy a little tithe money, você já teria dado um pouco de dinheiro para esse cara, para o seu cara,
And he took care of whatever issues there were if there was an issue. E ele cuidava, de certa forma, de qualquer tipo de problema. So I was doing all kinds of crazy stuff, guys. Então fazia todo tipo de coisa doida, pessoal. I flew to Hong Kong to inspect videotape manufacturers to bring back carriers full of videotape that we weren't going to pay for. Já fui para Hong Kong para verificar vídeos de quantidades de vídeos que iam voltar, que às vezes não estavam funcionando. Just crazy stuff like that. Coisas bem doidas. And this was the nature of my life at that time. E essa era a natureza da minha vida naquela época. Towards the end of the pornography business, Na medida que chegou ao fim da vida com indústria pornográfica, God began to work in my head. Deus começou a trabalhar na minha mente. It wasn't a conscious God is working on you, John. Não era como um Deus consciente trabalhando em você, John, But I was married with 3 children. mas eu era casado com 3 filhos. And when I would leave home to go to San Francisco or Las Vegas or Lake Tahoe to film the movies, Então, quando eu ia sair da minha casa para ir para Tahoe ou São Francisco para gravar filmes, the kids would say, Dad, where are you going? meus filhos falavam: pai, onde é que você está indo? I'm going to go make movies, honey. E eu falava: eu estou indo fazer filhos, fazer Oh, filmes. when can we go see them? E as crianças: Eva, quando é que eu posso assistir? One day. Então, um dia, Well, my daughter began minha to get filha old enough where she began começou to a ficar velha o understand what's going on. suficiente que ela começou a perceber o que estava acontecendo. And I began to look at her. E eu comecei a olhar para minha filha, And when I went to the sets, e quando eu ia para os sets de I filmagem began to interface with the actresses, e começava a trocar olhares com as atrizes, they began to occur differently for me. começou a me parecer diferente para mim. Instead of before they were beautiful things that I could make money from and enjoy, but they were objects. Antes, para mim, eram coisas muito bonitas, quais eu podia fazer dinheiro com elas, objetos. But I began to see them Mas eu comecei a ver elas as somebody else's daughter. como a filha de outra pessoa. I began to realize Eu comecei a perceber that, like my daughter, que, assim como a minha filha, at some point in time in her life, em algum ponto na vida dela, her father held her in her arms o pai dela segurou ela nos braços and he had dreams for her that she would grow up one day and do wonderful things. e tinha sonhos para ela e que imaginava coisas grandes para a vida dela. The same dreams I had for my daughter. Os mesmos sonhos que eu tinha para minha filha. And when you begin to engage these women in that fashion, E quando você aborda as mulheres desse jeito, it's not helpful to the thing that I was trying to accomplish. não era fácil, não era bom para o que eu estava tentando fazer. So over a period of time, Então, na medida que passou o tempo, I said no mas. eu falei, não mais. And so that's sort of how I got out of the pornography business. Então, foi mais ou menos assim que eu saí da indústria pornográfica. At that time, E naquele tempo, I got divorced eu me divorciei, because I was the kind of fellow at that time porque eu era o tipo de cara naquele tempo who would leave his wife and his 3 children que deixaria a sua esposa e seus 3 filhos for a beautiful 19-year-old girl I had just met. por uma mulher de 19 anos bonita que eu acabei de conhecer. So I left them. Então, eu deixei eles, I moved in with my 19-year-old girlfriend. me mudei com a nova de 19 anos, Beautiful, she was smart, bonita, esperta, and I decided to make a run at the straight life. e eu tentei dar certo na vida certa. No more crime, Sem crime, no more pornography, sem pornografia, get a job, go straight. pegar um trabalho e andar reto. So I got my real estate license. Então, eu comecei a... Peguei minha carteira de corretor de imóveis, I moved to San Diego in 1991, me mudei para San Diego em 91 and I began to do mortgages. e comecei a fazer vendas. The thing actually I do to this very day. Coisas que eu faço, inclusive, até hoje. So when I went down there, E quando eu fui lá para baixo, I want you to understand that although I vowed not to get into crime or pornography or illicit means of making money, então mesmo que quando eu fui para San Diego, eu não tinha a intenção de entrar em crime ou fazer dinheiro de forma ilícita,
I hadn't changed. Eu não tinha mudado. I was still willing to tell the lie. Eu ainda estava disposto a contar a mentira. I still wanted a very hedonistic lifestyle. Eu continuava querendo viver uma vida hedonística. I just didn't want to do illegal things to get it. Eu só não queria fazer coisas ilegais para alcançar. So I went to San Diego, I made good money, Então fui para San Diego, fiz dinheiro bom, lived on the beach in La Jolla, vivi na praia, golfed, drank, went to parties. joguei golfe, bebia, ia para festas. But honestly, Mas honestamente, the straight life a vida reta didn't fill me the way I thought it would. não me preenchia do jeito que eu pensei que deveria. I thought if I traded in my illegal life for a legal life, Eu pensei que se eu trocasse minha vida ilegal por uma vida legal, that life would change and I would be content and fulfilled and happy. que a vida ia mudar, ia ficar contente, ia me sentir feliz, But it didn't happen. mas não aconteceu. I was on a treadmill, Eu estava numa esteira and the thing I was chasing, e a coisa que eu estava procurando, no matter how fast I ran, não importa o quão rápido eu corria, no matter how long I ran, por quanto tempo eu corria, it stayed in front of me. I never caught it. ficava na minha frente, eu nunca conseguia alcançar. So in early 2000s, Então, no começo dos anos 2000, I moved back to Los Angeles me mudei de volta para Los with my Angeles, girlfriend, junto com a minha namorada. and I'm doing this and that and the other. Eu fazia aquilo, isso e aquilo. But my girlfriend was seeing the vacuousness, the emptiness of our lives together. Mas minha namorada estava vendo a devassidão, o vazio da nossa vida. And one day she comes home from a trip to Miami, E um dia ela vem de uma viagem para Miami de volta para casa. and I rifle through her purse, Ah, and I go through her purse, e eu vejo pela bolsa dela, and I come across a picture of her and another boy. e eu vejo uma foto dela com outro rapaz. And it just ripped my guts out. E eu simplesmente me rasguei por dentro. And I'll tell you why in a second. E eu te falo por quê em um segundo. I'd been bankrupt before. Eu já fui pobre um dia, I'd been in jail before. já fui preso. One day my brother-in-law called me. Um dia meu cunhado me ligou. I just got a tip from the LAPD. They're coming to your house, John. You need to move now. And I went to Chicago for 6 months. Ele me falou, acabei de ficar sabendo que a polícia está indo para sua casa agora. E eu acabei tendo que me mudar para Chicago por 6 meses. Me and my entire family. Eu e minha família inteira. So I'd been through trials and tribulations before. Então eu já passei por tribulações antes. But this thing that happened with my girlfriend, Mas isso que aconteceu com a minha namorada it gutted me. me devastou. It hit me in places that I didn't even know I had places. Me acertou em lugares que eu nem sabia que existia. And I began to go into a spiral E eu comecei a entrar numa espiral. of drinking Bebida, and cocaine cocaína and Vicodin, e vai querendo. Como é que é vai querendo? I don't know. painkillers, pills. É tipo um dormente, pessoal. And I've come to É bem mais understand, forte do que um dormente, tá? É bem mais forte, para dor muscular. Pra você ficar anestesiado e dopado. and I've come to understand. And E remember, eu vim a entender. I was telling you about the way that I engage the world. Lembra que eu estava falando para vocês a forma como eu abordava o mundo? That if I couldn't deliver the performance or the behavior, Que se eu não conseguia entregar a performance ou o comportamento, then you couldn't accept me or love me. você não podia me aceitar e nem me amar. This was the lens through which I saw the world. Essa era a lente por qual eu via o mundo. So I wore nice suits. Então eu usava ternos I used great elegantes, words. eu usava palavras I drove ótimas, nice cars andava com carros luxuosos to try to present to you para apresentar a você someone who could be acceptable and could be loved. alguém que podia ser aceito e amado. And what happens is E o que acontece é, I began to say to myself, eu comecei a falar para mim mesmo, if you really knew me, se você realmente me conhecesse, you couldn't love me. você não podia me amar. If you really knew me, Se você realmente me you would not conhecesse, accept me. você não ia me aceitar. And I didn't realize that was the person driving my car through life. E eu percebi que essa era a pessoa que estava dirigindo o meu carro pela vida.
not wanting to get too intimate with somebody não querendo ficar tão íntimo com alguém, because they may see behind the curtain. porque eles podem ver por trás da cortina. And I know E eu sei that if you really knew me, que se você realmente me you couldn't love conhecesse, me. você não podia me amar. If you really knew me, Se você realmente me you couldn't accept conhecesse, me. você não ia me aceitar. And so this is the way that I engaged life. E era assim que eu abordava a vida. Always on, always with the right word, always with the right clothes, Sempre ligado, sempre com a melhor palavra, com a melhor roupa. terrified Amedrontado. that if you really saw me, E se você realmente visse eu You por wouldn't quem eu love me. sou, você não me amaria. because I was unlovable. Porque eu era inamável. So the reason this breakup killed me and gutted me, Então, o motivo do porquê esse término de relacionamento me devastou because this woman é porque essa mulher, had lived with me for 10 years. ela viveu comigo por 10 anos. She knew me inside and out. Ela me conhecia de dentro para fora. And for me, subconsciously, E para mim, inconscientemente, her betrayal, a traição dela, her leaving, ela sair, was proof era prova that if you really knew John Lalongi, que se você realmente me conhecesse, you would reject him, you could not love him. você ia rejeitá-lo e não ia poder amá-lo. And this is what hits so hard and deep. E isso é o que bate tão forte e fundo. But I wasn't conscious to that. It was just going on inside my head. I came to that understanding years later. Putting Mas isso não era consciente para mim. Eu percebi isso anos depois. all I knew was Tudo that que eu sabia I was miserable, é que eu era miserável, I was unlovable, inamável. the people closest to me had rejected me, As pessoas mais próximas de mim me rejeitaram. and I wouldn't say that I was suicidal, E eu não vou falar que eu era suicida, but I was despondent, full of despair and without hope. que eu estava sem esperança e num desespero profundo. One day, E um dia, 2002, 2002, I'm in my home in Burbank. eu estou na minha casa em Burbank, It's 3:00 in the morning. 3 horas da tarde. This is the life I just described to you is what's going on around me and inside my head. A vida que eu acabei de descrever para vocês estava acontecendo ao meu redor e dentro da minha cabeça. I have a bottle of Jack Daniels, my favorite drink, in my hand. Estou com a garrafa de Jack Daniels, minha bebida favorita, na minha mão. I have my vial of cocaine rocket right here in my right hand. Estou com a cocaína aqui na outra. I have candles burning around me. Velas queimando ao meu redor. Not spiritual candles, just sort of atmospheric candles, right? Não velas espirituais, só atmosféricas. And I had music. In America, we have an artist called Sarah McLachlan, who's famous for music that's like, it's very E sad. nos Estados Unidos temos uma cantora chamada Sarah McLachlan. Yes, right? yes, E yeah. ela é muito famosa por músicas suicidárias, digamos assim. And it's 3:00 in the morning, São 3 horas da tarde and I am hopeless. e eu estou sem esperança. That's a bad mixture, man. It's a terrible. Oh my gosh. Cocaine, whiskey, Sarah. Right. So in a moment, I had this image flash in my head, E por um momento eu tive um flash de uma imagem na minha mente. and not a voice, but an impression. Não uma voz, mas uma impressão. And the impression was this: E a impressão era essa. go warm your hands by the fire. Vai aquecer as suas mãos perto do fogo. And the picture that I had E a imagem que eu tive was of the Vallejo Drive Seventh-day Adventist Church in Glendale. era de uma rua específica de uma igreja adventista do sétimo dia. I had driven by the church all my life. E eu sempre andei por essa igreja minha vida inteira. I saw it up on the hill as I drove by. E eu via lá em cima do morro enquanto eu dirigia. But I'd never been there before. I have no use for church in my life, right? Mas eu nunca entrei lá, eu nunca tive utilidade para a igreja na minha vida antes. But this was very specific. Mas isso era muito específico. Go warm your hands by the fire, Vá aquecer suas mãos perto do fogo. and a picture of this church. E eu imaginei essa igreja. So I immediately, in my stupor, E imediatamente think, is this God calling me after all these years? será que é Deus me chamando depois de tantos anos? And typically I would not have even
bothered to respond. E tipicamente eu nem teria me dado o trabalho de responder. But I was so broken. Mas estava tão quebrado, I was so hopeless. sem esperança alguma, I was so below zero abaixo de zero, that somehow the message landed. que de alguma forma a mensagem And I pousou. said, what the heck? Eu falei, quer saber? So I waited until the next morning. Então esperei até a manhã seguinte, I didn't sleep. não dormi, I finished my bottle of Jack, terminei minha garrafa de Jack Daniels, took a shower, tomei um banho, put a suit on, botei um terno, put a trench coat on, outra roupa por cima, sobretudo, even though it was probably 80 degrees outside. mesmo que estava aproximadamente 80 graus Fahrenheit lá I fora. put my big thick Ray-Ban sunglasses on, Ray-Ban bem grosso no olho, and I drove to this church. e eu dirigi até essa igreja. I have no idea what I'm going to do when I get there. E eu não sabia a mínima ideia do que eu ia fazer quando eu chegasse lá. But I got my armor on. What? Mas I eu have tô my com a minha armor on. armadura. I'm ready. So I parked the car in the driveway in the Então eu estacionei o carro no estacionamento and I go to this church. e eu vou até essa igreja. Thank God it's not one of those friendly churches where they come, "Hey brother, how are you?" E graças a Deus que não eram daquelas igrejas amigáveis. Fala, oi irmão, tudo bem? Because I didn't want to see anybody. Eu não queria ver ninguém. And it was a huge church. E era uma igreja gigantesca. It was so big, the balcony was as big as a normal church. Era tão grande que o próprio balcão era do tamanho de uma igreja normal. So I go to the balcony. Então eu vou até o balcão, I go to the very, very back of the balcony, até o fundo desse balcão, and I got my trench coat. e eu tô aqui com meu sobretudo, I got my sunglasses on. o Ray-Banzão. I'm sure I still have stuff in the gate. Ainda acho que eu tô com neve embaixo do I probably nariz, still have alcohol churning through my veins. exalando álcool nas minhas veias. But I showed up to see what this message was all about. Mas eu apareci para ver sobre o que From era warm your hands essa by the mensagem. fire. Da imagem que eu tive das mãos sobre fogo. So I'm back there like this. Então tô lá no fundo assim, And then all of a sudden, I remember this like it's yesterday. e do nada eu lembro disso como se fosse ontem. This Hispanic woman Essa moça hispânica walks across the stage atravessa pela parte da frente da igreja and begins to tell the story of the prodigal son. e começa a contar a história do filho pródigo. And I've heard this story across all my life. E claro que eu ouvi essa história a minha vida inteira. But as she begins to tell the story, Mas na medida que ela começa a contar essa história, by the way, you may know this woman. She's my spiritual mother. Her name is Pastor Dr. Elizabeth Talbot. talvez você conheça essa moça. Ela chama Elizabeth, what's the last name? Talbot. Talbot. Elizabeth Talbot. Yes, she's actually from Argentina. Her Ela, father. na verdade, é da Argentina. Yeah, correct. And she's so Talbot is her married name. E Talbot é o nome dela de casada. Vieira is her maiden name. Elizabeth Então, Vieira. Elizabeth Vieira é o nome dela original. Anyway, she's my spiritual mother, Então, ela é minha mãe espiritual and she's a powerful exponent of the gospel of Jesus Christ. e ela é uma poderosa mensageira de Deus. So she begins to lay out the story of the prodigal son. Ela começa a descrever a história do filho pródigo. And the part that my mind focuses on E a parte que minha mente foca is she tells me é que ela fala that the son was always son. é que o filho In the sempre foi father's filho. eyes, No even though he olho went to the do, faraway country no olho do pai, and did mesmo que ele foi dastardly longe devious things e fez um monte de coisas erradas, like me, como eu fiz também, when he came back quando ele voltou to the house, para casa, ready to pay his penance, ready to do anything the father did to get back in his good graces, pronto para pagar suas penitências e fazer qualquer coisa para se reconciliar com o pai, ready to deliver the performance and the behavior that was required to be a son. pronto para entregar a performance para ser aceito como filho. Dad says no. O pai disse não. The father runs down the driveway of my life O pai vem e desce and he brings a na robe minha vida. E Ele vem e brings traz the um ring. roupão e and um he brings anel the sandals. e as sandálias. And he says, you've always been my son. E diz, você sempre foi o meu filho. And in that moment, E naquele momento, this 40-year-old man
Esse homem de 40 anos, who had grown up in a faith community, que cresceu numa cidade religiosa, been to Christian schools all my life, sempre foi para escolas cristãs. in my worst day, No meu pior dia, I could have given a Daniel Revelations Bible study. eu poderia dar um estudo de Daniel. In my worst day, No meu pior dia, I could have taken you to the 2300-day prophecies. Knew it eu all. poderia te contar todas as profecias. But at 40 years old, Mas aos 40 anos de idade, in that seat, naquele banco, my trench coat on, com o meu sobretudo, my body addled with cocaine and alcohol, meu corpo cheio de cocaína e álcool, in that moment, I knew something I'd never known before. eu descobri algo que eu nunca tinha That descoberto my antes. father loved me right where I was. Que meu pai me amava exatamente onde eu estava. And it blew my mind. E estourou a minha mente. And I sat there and there was stuff coming out of my nose and my eyes had tears leaping out and my chest was heaving. E tinha coisa saindo do meu nariz e meu coração estava batendo forte. If anyone in the church was looking, they would have thought I was having a heart attack. E qualquer um olhando para mim na igreja ia pensar que eu estava tendo um ataque cardíaco. Because for the first time in my life, I realized Porque pela primeira vez na minha vida eu percebi that my father knew me que meu pai me and conhecia yet he loved me. e ainda assim me amou. He knew me Ele me conhecia and yet he accepted me. e ele me aceitava. So for the first time in my life, E pela primeira vez na minha vida, I was my father's son eu era o filho do meu pai, right where I was. exatamente onde eu estava. And that was the gateway E esse foi a porta aberta to the last 23 years para os últimos 24 anos, of getting to know my father more and more and more para conhecer meu pai cada vez mais e mais e mais. and learning how to live in the freedom E aprender como viver na liberdade and the peace and the assurance e a paz da certeza that comes from knowing que vem de saber that my father doesn't change. que meu pai não muda. He's the same today, yesterday, and forever. Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. And he loves me right where I am. E ele me ama exatamente onde eu estou. Now I'm happy to report E eu estou muito that feliz em falar even though my father loved me right where I was, que mesmo que meu pai me amasse onde eu estava, he loved me too much to leave me where I was. ele me amava demais para deixar eu continuar estando onde eu estou. And my growing understanding E na medida que eu aumentei o meu conhecimento, meu of his love and his grace do seu amor e da sua graça, has transformed me transformou a minha vida such that de tal modo que I'm not perfect, eu não sou perfeito, but it's my sense and belief mas é meu senso em acreditar that my life today, que minha vida hoje, my behavior today meu comportamento hoje, is more aligned with the law of God está mais alinhado com a lei de Deus than it's ever been. do que sempre esteve. But it's not by looking at said law that John's heart was transformed, Mas não é olhando para a lei em si que o coração de making John é sure I'm transformado. keeping every single thing perfectly. Em olhar cada detalhe, deixar tudo alinhado perfeitamente. It's by looking at the love of Christ on the cross É olhando para o amor de Cristo na cruz. and receiving his love more and more into my heart. E receber o amor dele cada vez mais no meu coração. That's what causes the transformation. E isso causa transformação. And he's planted his heart into my heart. E que plantou o seu coração no meu. And I'm learning how to love like him E aprendendo como amar como ele amou. by being loved by him. Por ser amado por ele. So that's my story to this point. The last 23 years, Então essa é a minha história até esse ponto, os últimos 23 anos. I've come to understand the gospel Eu vim conhecer o evangelho in ways I never had before. em jeitos que eu nunca tinha And if you conhecido. want to invite me back, Adriana, E se você quer me convidar de volta, Adriana, I have another testimony eu tenho outro testemunho that takes you from that church that day que pega eu daquela igreja aquele dia to where I am right now. para onde eu estou hoje. And it's just as dramatic E é tão dramático and quanto just as profound. e tão profundo quanto. But for another time.
Mas pode ser outro momento. Maybe not quite as saucy, not quite as flashy with Talvez the não photography and flash, the talvez crime, não com polêmicas de coisas. but real and substantive. Anyway, that's my story, and I just want to say this before we go into the next phase. Então eu quero só dizer isso antes da gente ir para a próxima fase. I hope all those that are listening Eu espero que todo mundo que esteja escutando understand the power of the gospel of Jesus Christ. entenda o poder do evangelho de You didn't Jesus. know me 25 years ago, Você não me conhecia 24 anos atrás, but those who did, mas aqueles que me conheceram, they don't recognize me. eles não me reconhecem. There's nothing you've done Não tem nada que você fez that can take him from loving you. que pode tirar Deus de amar você. There's nothing in your life Não existe nada na sua that vida his love isn't powerful enough que o amor de Deus não é poderoso o suficiente to free you from. para te libertar. And that's what I hope my story gets across. E é isso que eu quero que minha mensagem transmita. I was lost Estava perdido, because of his love for me. mas por causa do seu amor, He plucked me like a brand out of the fire, ele me tirou como uma flor do meio de uma queimada and he made me his own. e me fez dele mesmo. Anyway, I'll stop there. I just wanted to put a little bow on it there because I was hoping people understood the power that the gospel has. Bom, era isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês um vislumbre do poder que o evangelho realmente tem. Amém. Amen. What a Wow. amazing story. Oh, wow. Wow, you speak so well, man. Oh, I Yeah. was trying to slow it down. I think we Oh, did well. it We're was still friends, right? perfect. We're still It friends? was perfect, perfect. Awesome, Wow. awesome. Okay, now we have some Chinenwei. First, a gente sabe que a pornografia é muito acessível, gratuitamente, inclusive. E tem um impacto devastador tanto na mente quanto nos relacionamentos e na espiritualidade. A pergunta é, eu queria que ele descrevesse qual que é a realidade por trás das câmeras, porque quando a pessoa assiste, ela vê uma fantasia de algo que é muito bonito, enfim, ou que é legal. Só que por trás, o que tem por trás, nos bastidores da indústria pornográfica? We know that porn, compared to the 80s, but now is much more accessible, is much more easy to obtain, and also free. What can you tell people that for everybody to know what happens on the backstage that people that are watching porn don't know? The dirty truth about the backstage. Because in the movies, I assume they're all glamorous and all driving the fancy cars and people are happy with their hedonious life. But what's the reality on the backstage? Okay, that's a great question. Isso é uma ótima pergunta. So I would say categorically Então eu diria categoricamente that everyone who's participating in pornography que cada um que está participando em pornografia has some sort of hole in their heart that they're trying to fill. tem algum vazio dentro de si que está tentando preencher. So it's not surprising Então não é uma surpresa para mim that almost 100% que praticamente 100% das pessoas of the lá, actors and the actresses das atrizes e dos atores, are alcohol users, são usuários de álcool, drug users, usuários de drogas, abusers of their body abusadores dos próprios corpos, in almost every way, shape, or form. de todos os jeitos, meios e formas. Honestly, Adriana, behind the scenes, Honestamente, Adriana, por trás das cenas, it can be very sad to be in my position and do what I did, acaba sendo muito triste estar na minha posição e fazer o que eu fiz. because you can see the emptiness that they're trying to fill. Porque você vê o vazio que elas estão tentando preencher. It doesn't occur to them as emptiness. Não parece para elas como um vazio, It occurs to them as like freedom. parece que é liberdade. Many of them literally think that they're more free than you or I.
Muitos, inclusive, pensam que são mais livres do que eu e você. We are bound by our inhibitions of marriage and being a prude. E somos acorrentados pelas nossas inibições de casamento e necessidade de fazer coisas certas. And they are free of all that bondage. Eles estão livres de tudo isso. And yet, Mas mesmo assim, and I'll give you this as an example. eu vou te dar isso como um exemplo. Often, boys and girls would come to the set as a couple. Geralmente, homens e mulheres viriam para o set como um casal. And initially, they only work with each other. E inicialmente só trabalhavam juntos. But then over time, Mas na medida que o tempo passava, they tell themselves a story. eles se contam alguma história. I can work with that guy Eu posso trabalhar com esse cara, because I'm only giving him my body. porque eu só estou dando o corpo. Honey, I'm not giving him my heart. My heart belongs to you. Meu coração, querida, é seu. Can I tell you something? Eu posso te falar algo? 100% of those couples broke up almost immediately. 100% desses casais terminavam praticamente imediatamente. 100%. 100%, Because they're not free porque não são livres. when they are doing things that are not aligned with their nature, the way their creator made them. Porque não está alinhado com o modo de viver que a natureza que Deus colocou dentro deles, que o seu Criador programou dentro deles. To use an analogy, E para usar uma analogia, a Porsche um Porsche is not free if he's in a farm field. não é livre, porque, okay, a Porsche, did you mean a Porsche, the car? The car, yeah. A Okay. race car is not free if you put it in a farm field. Um carro Porsche não é livre se você colocar ele no meio de uma fazenda. It's only free on a racetrack because that's what it's designed to do. Só está livre na pista de corrida, porque é isso que foi feito para fazer. So in my mind, these actors and actresses Então, na minha mente, esses atores e atrizes are like a race car in a cornfield, right? They think they're free, but they're são not free tipo um carro de corrida numa fazenda. because that's not what they were made to do. Anyway, so it's Não é sad, isso que it's foram feitos para empty, fazer. it's vacuous. É vago, é vazio. And to be honest with you, Adriana, the average time, if I saw the same girl over a year, I was very impressed. They come in, they get used up quickly, and they get spit out very quickly. E olha, honestamente, no backstage, o que eu via? Se eu visse uma mulher, a mesma mulher por muito tempo, era raro. Geralmente você vê uma mulher, ela é usada e depois descartada. And most of them in my time burned out because the money that they received from the shoots, they used to numb the pain with alcohol and drugs. E a maioria delas acabavam tendo burnout, porque o dinheiro que elas ganhavam com a indústria e os filmes, elas usavam em si mesmo para adormecer a dor. Wow, so sad. It is sad. Eu queria perguntar uma coisa complementando isso. No começo do testemunho, ele fala que ele não se preocupava em atingir pessoas grandes, né, ricos e tal. Só que quando eram pessoas pequenas, a pessoa real, ele tinha um cuidado. Como era para ele estar ali no meio set, sabendo que ali eram pessoas reais? In the beginning, you said that you only went for the big boys in terms of money and in terms of taking cash from, and you had a line, draw the line between a person. How is it to you to know that each individual in that setting, in that set, in the place you were filming these movies was an individual? Yeah, Adriana, you put a knife in my heart because that's looking back at it. That's why I left. Isso você colocou uma faca no meu coração, porque olhando para trás é um dos motivos do porquê eu saí. And I'll start by saying this. E eu vou começar dizendo isso. What I said at the beginning was aspirational. O que eu disse no começo foi mais aspirador, não sei, aspirational. What I hope for, what I wish for. É algo, I know what it means, I don't know how to, algo com qual eu tinha esperança por.
Era uma inclinação que eu tinha. I was not always successful, and there were several occasions where I took money from individuals and I lived to regret it. Looking in their eyes, I would just, that's why I quit. Existiam algumas situações, por exemplo, que eu não pegava dinheiro só de grandes empresas, mas às vezes eu pegava de pessoas normais mesmo, de indivíduos e me corroía por dentro. Por isso que eu desisti. But as it relates to the girls, and Mas na medida que se relacionava com as mulheres, I came to that understanding the way I told you. eu vinha a esse entendimento da forma que eu falei sobre minha filha, about your daughter, right? Yeah, before it was just glitz and glamour and fun, and I was 25 years old and in much better shape than the other guys that were doing the producing, so it was like a game I was playing. Então antes eu estava num corpo melhor, muito glamour, muita pompa, então eu estava meio que surfando a onda daquele momento. But the moment I began to see my daughter and these girls in the same way, then that's when what you're saying began to kick in, and I began to see things differently, and I had to move on. Mas foi só quando eu comecei a ver a minha filha e essas outras mulheres no mesmo patamar, não que ela fizesse, nunca fez, mas que eu comecei a desistir e pular fora. Thank you. You're welcome. Próxima pergunta. O que ele diria para aquela pessoa que está presa nesse ciclo de pornografia e deseja parar? Né? O que ele aprendeu sobre o processo de restauração para quem consome esse conteúdo? E se ele tem estratégias práticas que ele possa compartilhar para as pessoas que desejam ou precisam, né, sair desse ciclo? Okay, so three-way question. Okay. What is your advice for somebody that is involved in the porn industry directly? The second part is somebody that is indirectly involved while consuming it. And qual que é a última parte, Drica? A estratégia? The third part? Estratégias práticas espirituais que ele possa ensinar para as pessoas saírem And practical spiritual strategies that people can do so they can free themselves. Okay, I'm going to come at this a little. First of all, I wanted to acknowledge the previous question was really sharp, Adriana. Thank you. As I thought about the question after I answered, I realized how well you were listening to what I was saying and putting it together. Ele agradeceu o quão boa foi a sua pergunta, a sua última pergunta. Yeah. So so I'm going to come in a different door than you're probably expecting. Então vou vir de uma porta diferente do que você está esperando na resposta dessa pergunta. To me, pornography, para mim, pornografia, alcoholism, alcoolismo, drug use, uso de drogas, adultery, adultério, these are all expressions são todas essas expressões of something that's going on inside of a person. De algo que está acontecendo por dentro de você. Something that's missing in a person. Algo que está faltando em alguém. Something that in the person where reality is being distorted. Alguma coisa onde a realidade está sendo distorcida. So for me, então para mim, you start at the source. Você sempre vai à fonte. Not at the behavior. Não no comportamento. And so for me, the hole that's trying to be filled by pornography. Então, para mim, o buraco que você está tentando preencher com pornografia is the hole of acceptance. É um buraco de aceitação. It's the hole of self-image, how you see oneself. É um buraco de autoimagem, do que você vê. And Jesus was right. E Jesus estava certo. If I be lifted up, se eu me levantar, I will draw all men to me. Eu vou trair todos os homens a mim. Now, listen, if you're an alcoholic, você é um alcoólatra, don't go in a bar. Não vai num bar. If you're an alcoholic, você é um alcoólatra, don't go hang out with your buddies in the garage when they're drinking beer. I get that. Não vai andar com seus amigos enquanto eles estão bebendo, eu entendo isso. But you're not solving Mas você não está resolvendo your alcoholism o seu alcoolismo by not drinking. Por não beber. That's not the solution. Essa não é a solução. The solution is the hole in your heart that's being filled by drinking. A solução é ver o buraco, resolver o buraco que está dentro de você, que está sendo preenchido com álcool.
the pain in your heart that you're numbing by watching pornography, A dor que você está preenchendo no seu vazio ao assistir a that, pornografia. that's where the fix lies. É aí que está o conserto. Listen, there are millions of Christian Americans Existem milhões de cristãos americanos. who are white-knuckling their Christian experience. How do I translate white knuckling? They are Hum, trying to earn their way. yeah, earn the To a okay, Christian earn the yeah. Existem muitos milhares de cristãos que estão tentando ganhar por mérito, por obras, Thinking that just because they don't speak angry words when they're angry, pensando que só porque eles não estão falando palavras quando estão bravos, that they're cured of anger, que eles estão curados da raiva, por that God has exemplo. transformed them. What a miracle. Que Deus transformou eles, que milagre. God came to give you a new heart. Deus veio para te dar um novo coração. And when you have said new heart, E quando você tem tal novo coração, the expressions of that heart a expressão desse novo coração reflect that new heart. refletem esse novo So- coração. I come all that way to say, Então, vim todo esse caminho para te dizer, in a large sense, in a general sense, num sentido geral, I would treat pornography, alcoholism, adultery, all of those exactly the same, eu trataria alcoolismo, adultério, pornografia da mesma forma. which is turn your eyes upon Jesus. Vire os olhos, volve os olhos para Cristo. Understand and receive his great love for you right where you are. Aceite e receba o amor que ele tem para oferecer para você exatamente onde você está. Even to the point Até ao ponto where the moment you get up from do momento que você sai da sua tela, after falling prey to the temptation and going to www.ishouldn'tbehere.com, mesmo depois de você ter ido para www.eu-não-deveria-estar-aqui.com, that you are assured que você tem certeza that your Father loves you que o seu pai te ama right where you are. exatamente onde você está. I know it sounds crazy. Eu sei que parece Sounds loucura. like I'm giving you a license to sin. Parece que eu estou te dando uma autorização para But pecar. until you get to a place Mas até você chegar num lugar that you know that your Father's grace que você sabe que a graça do seu pai is bigger than your mistakes, é maior do que os seus erros, then the love of God can't shine in deep enough to transform that heart and fill that hole and heal that pain. até você perceber isso, você não vai permitir que a luz de Deus entre em você para preencher esse vazio. I want more thing to say to this. E mais uma coisa que eu tenho a dizer sobre isso. It's not pornography, Não é a pornografia, but there are many things in my life mas tem muitas coisas na minha vida that have vexed me, that have challenged me to give up, que me desafiaram a desistir and I have not focused on them. e eu não estou focada nelas. I've immersed my heart in the love of God and how much he loves me. I immerse myself in his word. I believe what the word of God says about me. Eu me imergi tanto no amor de Deus e no que a palavra dele diz sobre mim, And I turn around e quando eu viro, and it's gone. sumiu. Literally, Adriana, my wife will say something to me Literalmente, Adriana, that minha would all esposa vai dizer alguma normally coisa para trigger mim me. que pode me engatilhar. And I see myself say words of peace and of love, and I have no idea where they came from. As I'm speaking, I'm saying, who is this guy speaking? E eu falo coisas com muito amor e coisas de graça, e eu me escuto falando, quem que é esse cara que tá falando? Because the promise is that he will give you a new heart, Porque not a new promessa é behavior. que Deus vai te dar um coração novo. And if we focus on the heart, Você focar no coração, the expressions of said heart will take care of themselves. as expressões, as tendências e os atos vão se Again. resolver sozinhos. Of course, resist the devil and he will run from you. I get that. Resista o diabo e ele vai correr de você. And so if you're having pornography addictions, stay away from your computer after midnight or something. You know, be practical. Você já deve ter escutado aí, se você tem problema com pornografia, fique longe do seu computador depois da meia-noite. But the main, we got to keep the main thing, and that's to keep our eyes on Jesus and his great love for us. Mas a gente tem que continuar com a coisa principal, que é o amor de Cristo na nossa vida.
That's my Amém. response. Amém. Uau. Eu queria que ele falasse um pouco mais sobre essa graça, sobre esse amor de Cristo, porque ele contou já um pouco que você traduziu, Jean, sobre como ele entendeu que Deus é um pai de amor, né? Deus é nos dá a graça dele. E eu queria que ele falasse um pouco mais como ele enxergou essa graça também, como transformou a visão de mundo dele, além de transformar a vida dele, como transformou a visão de mundo que ele tem. Tá. How did, okay, she asked me to ask you to go more deep in towards the grace of God. How did the grace of God, as soon as you learned this new truth, how did it change your world vision? This is the second episode I was telling you about, but I'll go as deep as we can, given our Esse é time. sobre o segundo capítulo que eu ia falar com vocês, mas eu posso ir tão fundo quanto. She's very insightful. She's Ela tem muito aware insight. and she's present and she's listening to. That's exactly what I'm talking about. Ela está prestando atenção, ela está presente, é disso que eu estou falando. So between 2003 when I was baptized, so Elizabeth Talbot baptized myself, my new wife, and dedicated my baby, all in the same Então a day. Elizabeth, ela me batizou minha esposa, batizou meu filho também, meu bebê. Changed my life. Mudou minha vida. I moved to Oregon, Me mudei para Oregon, but I still was confused mas eu ainda estava confuso about how my behavior factored into my salvation. de como o meu comportamento influenciava a minha salvação. I thought about it like sort of a debtor's ledger card. Does that translate well? Like Nope. I know what it is, but I don't know how to translate it. Oh. Because it doesn't have any meaning. It doesn't exist in Brazil. Okay. So I thought it was sort of like a sheet of paper, a white paper, right? And Eu imaginei como se fosse um pano, uma folha em branco. and on the paper is all your sins that are written. E nesse papel está escrito todos os seus pecados. Now at baptism, Agora no batismo, all my sins have been washed clean. todos os meus pecados foram lavados e ficaram limpos. But that was Saturday. Mas aquilo foi no sábado. Now Sunday, maybe I go do something incorrect, Agora no domingo, talvez eu vou lá e faça alguma coisa errada. and the sin gets written on the ledger card. E o Oh, that's pecado okay, fica John. escrito. Just go to your closet and confess that sin to your father, and he'll wipe it away for you. Então, não, tudo bem, John. Vai no teu cantinho de oração, ora, confessa teu pecado, peça perdão e vai ser apagado. Because the object of the exercise is to die, or Jesus comes with your paper white. That was my thought. Porque o meu pensamento era que você tem que, quando Jesus voltar, que sua ficha tem que estar branca. But then I began to think, Mas daí eu comecei a pensar, what if I didn't remember one? mas e se eu não me lembrar de um? What if I wasn't contrite or repentant enough? E se eu não me arrependesse o suficiente por algum? Adriana, I had sins that I was confessing to my father that I was doing for the 100th time. Eu tinha pecados lá, Adriana, que eu estava confessando pro meu pai, que eu fiz mais de 100 vezes. At what point does God say, John, you're not really sincere, and my ledger card stays unwiped? Em qual é a medida em que Deus fala para mim, ó, você não está sendo sincero o suficiente, e aquele pecado permanece escrito. So I began to understand the futility of trying to keep this ledger card clean. Então eu entendi a futilidade de manter essa ficha branca. So honestly, I punted. It was still it was unresolved in my head, but I was going to live the best I could and hope that God would figure it out, because I knew that the second coming of my death, the odds of me having a white card were very slim. There were some days I felt get out of my knees and I was good, but not a lot of days like that. Right? Então eu abri mão de fazer isso porque eu sabia que mesmo quando Jesus voltar, que apesar de eu fazer, sempre ia ter alguma coisa que não ia estar limpa. So the gospel of Jesus Christ Então o evangelho de Jesus Cristo and the Bible, e a Bíblia,
let me do it this way. We tend to think of sin as behavior, specifically and exclusively. Nós tendemos a pensar em pecado como um comportamento exclusivo. That's not true. Mas isso não é verdade. That's not biblical. Isso não é bíblico. When Eve ate the apple, it was an expression of a lie that she'd believed that Satan had planted in her mind. Eating the apple, that was just an expression of what already happened in her head. Quando Eva comeu o fruto, não foi o ato em si dela comer o fruto, mas foi uma expressão da mente dela. Foi algo que ela já tinha na mente dela, a dúvida de sereis como Deus, o conhecereis do bem e do mal, que fez ela comer. So that's why Ezekiel says that God wants to put a new heart inside of you. Por isso que Ezequiel diz que Deus quer colocar um novo coração em ti. I'm going to try to keep it short here, but I'm preaching about this tomorrow. So when Jesus comes and says in Matthew, Mark, Luke, and John that the kingdom of heaven is here today, E quando diz em todos os evangelhos que o reino de Deus é aqui, what he's saying o que ele está dizendo is that the powers é que os poderes of the old kingdom, do antigo reino, greed, lust, resentment, bitterness, violence, power over, force, deception, all that power, inveja, raiva, violência, orgulho, ter mais poder que, todos esses antigos reinos those are the powers of the old kingdom. são do antigo reino. Jesus died over Passover weekend, Jesus morreu no final de semana, which represents the old kingdom. que representa o antigo reino, Jesus rescues his people through signs and wonders, que resgata o seu povo com sinais e maravilhas, brings them out of bondage, tira da prisão, baptizes in the Red Sea, batiza no Mar and brings Vermelho them to the promised land, e leva-os à Terra Prometida, where he builds the sanctuary, onde ele cria o santuário, where God and man are once again reconciled to each other. onde Deus e o humano são juntos e unidos novamente. So, Adriana, the cross Então, Adriana, a cruz is not just a place where God punished sin. não é só um lugar onde Deus puniu o pecado, It is the place mas é o lugar where the new kingdom, onde o novo reino, with the power of others-centered love, com o poder de amor não has censurado, now embarrassed and put to shame the old power, humilhou e colocou toda a vergonha no antigo poder, and you and I have the privilege e nós dois temos o privilégio of living today de viver hoje in this new kingdom, nesse novo reino, empowered by the Holy Spirit, empoderado pelo Espírito Santo, to live lives that are animated by the other-centered love of the para God that we serve, viver who vidas rescued us. com o amor incensurado de Deus. We're not waiting for the second coming to see what our sheet looks like. A gente não está esperando a segunda vinda para ver como é que está a nossa folhetinha de Jesus- pecados. Jesus says, "Be ye of good cheer, I have overcome the world." Past tense. Let me translate that perfectly. Okay. Deus fala, alegrai-vos, porque what verse is that? So I can That's translate. John. Oh, you're be ye of good Yeah. cheer. 17. I think it's 14, 15, or 16. What chapter? It's either 14, 15, or it's probably chapter 16. And I'll look for also. There's another text I wanted Eu estou to. pedindo o verso bíblico para eles, porque esse verso bíblico fecha com perfeição essa frase dele. I'll give you one that's really good though. If you want to go to Colossians chapter 1, verse 13 and 14. And I'll read that in English while you look for it. Aqui, ó. Porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, e comprou nossa liberdade com o seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Okay, you just read Colossians. Colossenses 1, 13 a 14. Perfect. Notice the tense. He has delivered. Past tense. Preste atenção, porque ele nos resgatou From the passado, kingdom of darkness para o seu reino do seu Filho amado, para o and reino do seu Filho amado. transferred, past tense, E comprou, passado, into the kingdom of his beloved Son. para o reino do seu... Peraí. It doesn't say like that here. Okay, sorry. Mas perdoou todos os nossos pecados
e ele resgatou-nos das trevas e trouxe, ou seja, trouxe passado para o nosso reino do seu Filho amado. Em inglês ele inverte. Gotcha. And so, just to wrap this up, Adriana, from my perspective, I begin to understand Então, na minha perspectiva, eu comecei a entender that the walk of faith que a caminhada da fé wasn't about me hoping the Holy Spirit could animate me well enough so that I live a perfect life and keep the law that I might be saved. não era para que o Espírito Santo impressionasse de tal forma para que eu seguisse tudo da forma mais estrita possível para que eu seja salvo. Because in that case, Adriana, Jesus becomes a means to an end. Porque desse jeito, Jesus vira um meio para um fim. The thing is to keep the law so you can be saved. We just Ou use seja, Jesus as the power to do so. guardar a lei para ser salvo. Só que, na verdade, a gente usa Deus, Jesus, para ser salvo. The Bible doesn't teach that. Jesus is the thing. He who Jesus has the é Son a has salvação. life. Right. Ele é a vida. And so my new way of understanding the gospel is to live like it is true. Even though my circumstances and my feelings and my resume tell me everything differently, I believe in the word of God. It tells me I'm son. It tells me that I'm holy. It tells me that I'm beloved and well pleased. And I live like that is true regardless of what's around me. And that's the walk of faith that I'm learning how to walk in. And it's not perfect. I mess up, but Então, that's a new construct. O jeito que eu vejo o evangelho é literalmente viver como se ele fosse verdade, porque ele é. Então, todas as promessas, como eu sou de acordo com a Bíblia, tudo isso, se eu viver como o evangelho, como se o evangelho fosse verdade, porque é assim que eu tenho que seguir. Foi mais ou menos isso, pessoal. And now you can see that that's the text we just read, because I Isso é o texto que believe in lemos. the word of God. And the word says that Jesus delivered us from the domain of darkness, and he's transferred me, so I am now living a life of faith that lives as if the word of God is, and what it says is true. E que é exatamente isso que nós lemos, porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. And by the way, it's all over the Bible. It's all over the Bible. E isso está em toda a Bíblia. So sorry, that was too long of an answer, but you No happened problem. to put a quarter in the song that I love the best, so I was singing for a while. Então isso aí está gravado numa música, por isso que eu falei uma resposta muito longa. Uau! But you knew that. That's why you put the quarter in, I know. Yeah. Eu gostei muito do que ele falou, que Jesus, ele não é um meio para a Para salvação, um fim. ele Para um é fim. a salvação. Uhum. Oh, uau! Queria fazer mais uma pergunta, que é para ele falar sobre a missão dele atual e como ele trabalha para ajudar os outros a se libertarem e se entregarem a Deus. Okay, what is your current mission and how is your work usually to this day to reach out to people and preach the gospel and actually explain how is your ministry today? Okay. So right now it's nascent. It's still blooming, and I'm just looking. Então agora está crescendo, está nascendo. But as at this moment right now, Mas nesse momento agora, I have a Tuesday night Bible study Zoom call. eu tenho Wednesday, Tuesday. Eu tenho toda quinta-feira uma reunião de encontro bíblico. That's centered around the Samoan people, my father's nationality. Que envolve as pessoas da nacionalidade do meu pai. I preached at his old church in Compton here in Los Angeles. Eu preguei na igreja que ele frequenta. They asked me to come to a small Zoom call to have some conversations about the gospel. Me chamam para fazer uma reunião em Zoom para pregar o evangelho. They invited me back the next week. Me convidaram na semana que vem. And now 2 years later, we've met every Tuesday for 2 years. Sometimes we have over 1,000 people from New Zealand, Samoa, sometimes Germany. On Zoom? On Zoom, yeah. Uou! E acabou que... But also seeing it during the week, it's recorded, so during the week. Oh, ok. Então, acabou que toda quinta-feira fazemos isso, eu faço isso há mais de 2 anos já, e acabamos sendo eventos que tem mais de 1.000 pessoas que recebem essa mensagem por semana. And then on Thursday night, e toda
I'm a member of the Milk Dudes. E toda quinta, Milk Dudes. what is that? What is Milk Dudes? So Milk Dudes is myself and a friend of mine. The Bible calls the gospel the milk. And so we preach the gospel, so we call it Milk Dudes, and it's a Bible Ah, ok. for Então tem believers. uma fala em inglês que, por exemplo, Sorry. dudes é tipo os caras. Essa palavra dudes significa caras. E daí fala que ele falou que a Bíblia é conhecida como o leite, o maná, o mel, entendeu? No caso, ele pegou o leite. Então, os caras do leite, the milk dudes. Yes. Tá bom? And then Só pra vocês lastly, entenderem. I probably preach 2 Sabbaths out of every month. So in different churches around the Los E Angeles. nesse evento eu prego quase todos os sábados, todo mês. And the last thing I'll tell you is that I'm waiting for an invitation to Brazil because I would love to come to Brazil and preach too. But I'm just waiting for that call. Eu estou esperando um convite aqui para o Brasil. Estou esperando um convite para o Brasil para pregar essa mensagem. Amém. Thank you. Amen. Pergunta para ele se ele tem algum contato que ele pode compartilhar para se alguém quiser falar com ele. E Do depois you have any contacts you wish to share? So if anybody that watches this video wants to reach out to you, share a message or seek help? Oh my gosh, yes. So do I just say it, or if I say it, will you guys type on the screen? Yeah, just say it and we can type it on the commentaries and on the screen also. So I live for these moments where we have one-on-ones, right? So I'm not begrudgingly putting my information out there. I am cheerfully and graciously and anticipatingly putting it out there. Hopefully someone calls me. So email address is JLAOLAGI1220@gmail.com. Pegou, Drica? My phone number is area code 503-990-3548. And I live to have whatever conversations come from this. I live for these conversations. So please feel free to call me. Ele falou que não é de forma devassa que ele entrega o número, ele realmente ama trocar ideia um a um, porque ele ama pregar o evangelho e seria um prazer se você entrasse em contato com ele para trocar uma ideia, às vezes falar, conversar, sempre bom desabafar, tá bom? Ele passou o contato, a Drica, eu acredito que ela vai colocar na tela em algum lugar aqui. Você pegou tudo, né, Drica? Yes. Depois também eu peço para ele me mandar certinho por e-mail para não... Ok. John, thank you very much. It's a pleasure, a big pleasure you here, and God bless you so much and your family and your ministry and mission and all. And God bless you. Then and you trip in all world speak this message. Many people need this. Many people here in Brazil, many people need know Jesus. How do you know Jesus now? Thank you so much. Thank you for the privilege of being with you on this platform to preach the gospel. Thank you for your ministry. God bless you and William and Giancarlo. You've been awesome today. You've been like the guide going through like the museum or something, right on my Praise shoulder. the Lord. Turn left, turn right. Here's where you go. You've been encouraging. Thank you so much for the privilege of being here. I'll come back anytime you ask me to. Okay, we'll do a part 2. We'll do a part 2. Yeah. I'll be honored to do it. And can you pray? I would love to. Would love to. Okay, let's pray. Father in heaven, what a privilege it is to speak of you. What a privilege it is to be able to tell of a God who is so loving and so powerful, and whose grace is simply nothing but his disposition towards us at all times, that you always love us, that there's nothing that we can do to make you love us more, and there's certainly nothing we do to make you love us less, that we live in your grace. We live in the atmosphere of a Father who's not only all powerful, but who loves us right where we are. I pray, Father, that as we as human beings, as frail, distorted human beings, begin to slowly but surely understand, comprehend, apprehend this love that you have for us, that it does what it does wherever it's displayed. It begins to melt our hearts. It begins to transform our lives, that we may love like you. In Jesus' name we pray. Amen.
Então é isso, pessoal. Hoje conhecemos mais uma história do nosso quadro Qual a Sua História? E eu convido você a orar pela vida do John, pela família dele, pelo ministério. E também convido você a escrever aqui nos comentários para eu saber se você quer sim ouvir a parte 2 do testemunho dele. Queria também aproveitar e indicar aqui um material sobre um assunto que foi falado aqui no vídeo, né, da pornografia, que é o livro do Leandro Dalla, né? Pornografia, o inimigo silencioso. Esse material aqui, ó, é riquíssimo. E se você ainda não conhece, se você ainda não leu, eu super indico este livro aqui para você entender mais sobre esse assunto e vencer espiritualmente esse assunto. Se você não tem este problema, este vício, mas conhece alguém que talvez esteja passando por isso, você pode comprar para dar de presente para essa pessoa. E então nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a sua vida e até mais!